Oi, gente querida. Hoje eu quero chegar a vocês com um vídeo muito importante. Eu vou falar para vocês a respeito do plano de paz proposto pelo presidente Donald Trump ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Hoje é dia 29 de janeiro de 2020 e ontem, na Casa Branca, este plano foi apresentado tanto pelo presidente Trump quanto pelo ministro Benjamin Netanyahu. Lá naquela oportunidade, tinham várias autoridades americanas, autoridades árabes e também autoridades israelenses. O motivo de eu estar fazendo para vocês esse vídeo é para explicar com bastante pormenor tudo que tem nesse plano. E também para acabar com muitas das teorias de conspiração que tem por aí, que tem alarmado as pessoas. Os meus seguidores têm me escrito dizendo: pastor, minha filha está chorando, está com medo. Queridos, ouçam com muito cuidado aquilo que eu vou dizer, compartilhem esse vídeo, porque é um vídeo que não tem nada de sensacionalismo, é um vídeo onde eu pretendo explicar pormenorizadamente tudo que foi falado. Eu ouvi atentamente, hoje pela manhã, eu ouvi a gravação completa da apresentação desse plano e anotei aqui algumas coisas que eu acho muito importantes e interessantes para mostrar para vocês. Quero aproveitar e dizer que se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações e, por favor, compartilhe esse vídeo porque ele é de suma importância e vai responder às muitas dúvidas que as pessoas têm a respeito desse plano de paz. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que o primeiro-ministro israelense falou algo muito importante. Ele disse que nunca, em tempo algum, Israel teve um amigo tão querido e tão próximo dentro da Casa Branca como o presidente Donald Trump. Nem mesmo o presidente Truman, que foi o primeiro presidente, o primeiro chefe de Estado a reconhecer Israel em 1948, nem mesmo ele foi tão próximo de Israel quanto Donald Trump. Então ele fez esse grande elogio. Bom, gente, em primeiro lugar, o acordo ele prevê uma solução de 2 estados na região. O que isso significa? Isso significa que naquela área vai haver 2 países. Vai haver o país de Israel, a nação de Israel, e também o país da Palestina, ou a nação palestina. E o reconhecimento internacional desses 2 estados. Isso é muito importante, porque hoje existem nações que não reconhecem Israel, especialmente Jerusalém como a capital, e outras nações também não reconhecem a Palestina. Então, a partir desse acordo, essas 2 nações seriam reconhecidas internacionalmente e tudo que diz respeito a esse plano, ok? Então, quais são os benefícios para as 2 nações? Então, além do reconhecimento internacional, o plano deixa claro que ninguém vai ser retirado de suas casas. Por exemplo, ali na região da Judéia e da Samaria, existem tanto judeus quanto palestinos, em algumas áreas. Hoje, no atual estado, os palestinos chamam aquela região da Samaria e Judéia de territórios ocupados. E o mundo também chama, né? O chamado West Bank, ou territórios ocupados, porque só na região da Judéia tem 500 mil judeus, para mais. E esses judeus não teriam que sair de lá, e tampouco os palestinos que estivessem em áreas que a partir de agora será do Estado de Israel, teriam que sair. Eles conviveriam em paz, cada um ficaria na sua casa, na sua cidade, respeitando a autoridade local nessa nova, vamos dizer assim, nessa nova combinação, nesse novo arranjo de territórios, ok?
Isso é muito importante para a preservação da paz. Ninguém vai ficar triste, ninguém vai ficar chateado, ninguém vai perder os seus negócios, a sua loja, porque simplesmente aquela área que era do seu país vai ficar no outro território, ok? Eu quero começar falando sobre os benefícios para a nação de Israel. Depois eu vou falar também dos benefícios para a nação da Palestina e, por último, não perca, assista até o fim, eu vou explicar para vocês se este plano de paz é o plano que a Bíblia fala em Daniel capítulo 9. Bom, para Israel, em primeiro lugar, Israel vai ter soberania nas regiões chamadas territórios ocupados, ou seja, na Samaria e na Judéia, que é uma região onde tem muitos sites bíblicos, muitas histórias bíblicas. Israel vai ter soberania nessas regiões. E não só na Samaria e na Judéia, como também na região de Shiló, onde o tabernáculo ficou lá durante 369 anos. Na região da Samaria tem muitas, Siquém, por exemplo, é uma cidade bíblica importantíssima, né? E na Judéia nem se fale, né? Então Israel vai ficar com a soberania dessas regiões. Um outro aspecto muito importante para Israel. Israel vai ter uma fronteira definida de norte a sul do seu território. E que fronteira vai ser essa? O Rio Jordão, onde ele existe e onde não existe a mesma linha. Por que isso é importante para Israel? Porque hoje você tem o Rio Jordão, em algumas áreas você tem lá, por exemplo, um território palestino. Então, hoje a fronteira israelense ela é toda, sabe, uma linha torta. A partir desse acordo, a linha vai ser reta, de norte a sul. Então, do lado ocidental vai ser Israel, do lado oriental vai ser Jordânia, tá? E esses territórios ocupados que estão aí no meio passarão a fazer parte do território de Israel, e mesmo que haja cidades palestinas, eles serão respeitados, viverão em paz e poderão conviver naturalmente com a autoridade judaica. Outra coisa importante é o reconhecimento das chamadas colinas de Golã. Essa região de colinas de Golã, queridos, é muito importante. Por quê? Porque o Rio Jordão nasce lá. Quando estava, por exemplo, nas mãos dos sírios, eles queriam simplesmente desviar o Jordão de maneira que ele não passasse mais por Israel. E, portanto, Israel ficaria sem água. E, além disso, tem a questão também estratégica, porque lá embaixo fica a Galileia, né? E lá em cima ficam as colinas do Golã. Então, do ponto de vista estratégico, muitas vezes os galileus, né, os judeus que moravam na Galileia, estavam lá cultivando a sua terra e recebiam bombas, morteiros lançados pelos sírios. Na Guerra dos 6 Dias, Israel tomou as colinas do Golã, mas até hoje elas não são reconhecidas internacionalmente como um território israelense. Então, a partir desse tratado de paz, Golã faria parte de Israel definitivamente. Outra coisa importante também é que Jerusalém continuaria a ser a capital não dividida do Estado de Israel. Ou seja, nos muitas discussões que há hoje, queriam dividir Jerusalém entre o Estado palestino e o Estado judaico. Os judeus nunca aceitaram isso e a partir desse plano de paz proposto pelo presidente Trump, Jerusalém continuará a ser uma capital sem divisão do povo de Israel. Amém? Bom, quais os benefícios para o Estado palestino? Em primeiro lugar, eles receberiam o dobro de territórios que eles possuem hoje. E, portanto, teriam condições de desenvolver e, obviamente, fazer os seus negócios e ganhar dinheiro e de prosperar. Em segundo lugar, eles vão receber 50 bilhões de dólares, tanto dos Estados Unidos quanto de outras nações que apoiam esse plano. Gente, 50 bilhões de dólares mudam uma nação. Uma nação pequena como a Palestina vai ser um espetáculo. Investimento em hospitais, em escolas, em infraestrutura, em rede de saneamento básico, em tecnologia.
vai ficar um espetáculo. Eles sairiam de uma nação praticamente destruída, que não tem nada, para ser uma nação pujante, com condições de negociar, inclusive com Israel e com as outras nações do mundo, né? Eles teriam oficialmente o controle do Monte do Templo. Hoje já está na autoridade jordaniana e continuaria assim, tá? Então não ficaria com os palestinos, mas ficaria com os jordanianos, que são aliados dos palestinos, né? São muçulmanos. E, portanto, queridos, muita gente, muitos muçulmanos que vivem em áreas atrás dos muros, né? Porque Israel construiu uma grande muralha para impedir a invasão, né, de terroristas. Muitos destes muçulmanos hoje não podem ter acesso ao Monte do Templo para adoração lá na mesquita de Al-Aqsa, que é a mesquita mais próxima deles, onde eles gostariam de adorar, lá no Monte do Templo, ou no Monte Moriá. A partir desse tratado de paz, eles teriam liberdade e livre acesso para chegar lá. Além disso, muita infraestrutura será feita, inclusive de estradas, túneis, para que gente, por exemplo, que fica em Gaza, né, possa chegar aos territórios palestinos que hoje estão dentro do território de Israel e que seriam entregues para esse novo Estado palestino. Então, gente, muitas coisas boas aconteceriam para as duas nações. Aí você vai me perguntar, mas pastor, esse é o acordo de paz bíblico, lá de Daniel capítulo 9, esse é o acordo de paz de 7 anos? Não, queridos, eu vi com bastante atenção e não foi mencionado 2 elementos imprescindíveis e fundamentais deste acordo de paz que a Bíblia fala. Não foi mencionado um acordo de paz de 7 anos e tampouco foi mencionada uma solução no Monte Moriá, no Monte do Templo, para que Israel possa construir o terceiro templo. Ou seja, o Monte Moriá vai continuar exatamente como está. Então, se não vai ser construído o terceiro templo, não vai ser feito os sacrifícios, que é profetizado lá em Daniel capítulo 9, e, portanto, não é o acordo de paz de Daniel capítulo 9. Mas aí você vai dizer, mas pastor, não tem nada a ver uma coisa com outra? Não, queridos, eu acho que este é um acordo que, se der certo, porque ainda não foi assinado pelos palestinos, tá? É importante dizer isso. Mas se der certo, ele pode ser um prenúncio. Imaginem vocês que esse acordo é assinado pelos palestinos, ele não envolve o Monte Moriá, não se fala em construir o terceiro templo, mas imaginem vocês que ele seja um sucesso, que seja espetacular, que a Palestina fique felicíssima com o dinheiro que eles vão receber, com o novo Estado que eles vão ter, com os avanços, né, da infraestrutura, do dinheiro, das escolas, dos hospitais. Israel, pelo seu lado, também vai ser muito beneficiado e tudo vai caminhar super bem. De repente, Israel vai começar a falar, mas espera, eu ainda gostaria de ter um espaço ali no templo, porque esse espaço ali naquele monte, porque no passado o nosso templo estava lá. Então, este plano, uma vez dando certo, pode evoluir para uma segunda etapa mais para frente, onde se faria um acordo entre palestinos e israelenses para que uma área do monte do templo fosse cedida para Israel, para que Israel pudesse construir o seu templo. Uma outra coisa que é importante dizer é que nesse momento este plano prevê uma área no oriente de Jerusalém para ser a capital dos palestinos, desse Estado palestino. Então não seria Jerusalém, mas seria praticamente colado a Jerusalém, como São Paulo e São Bernardo, por exemplo, tá? E no futuro, este plano evoluiria para um acordo onde Israel pudesse construir o seu templo lá no Monte Moriá e os palestinos poderiam pedir algo em contrapartida, poderia ser uma contrapartida financeira ou qualquer outra reivindicação
que eles tivessem, mesmo que agora vivendo em paz. Então, se você me perguntar do ponto de vista profético, onde nós estamos, pastor? Nós estamos no princípio de dores. Nunca houve um plano de paz como esse que tivesse tanta aceitação por parte das nações árabes e do mundo. Está muito perto de realmente ser assinado esse acordo. E uma vez assinado, meus irmãos, nós temos que ficar muito atentos, porque ainda que não seja o plano de paz apresentado nas Escrituras, ele pode evoluir para isso. E muito provavelmente vai evoluir para isso. Seria uma primeira etapa, e essa segunda etapa, então, poderia incluir os 7 anos, de acordo de Daniel capítulo 9, e vamos dizer assim, a concessão por parte dos palestinos para que Israel pudesse construir o terceiro templo. Eu termino a minha palavra aqui dizendo: compartilhe esses vídeos para que a gente acabe com a teoria da conspiração. Tem muita gente desesperada, crianças, adolescentes, preocupadíssimos que o mundo está acabando. Não, queridos, ainda não está acabando. Estamos caminhando para o cumprimento de muitas profecias bíblicas, mas por esse plano que foi apresentado, pelo menos o que foi apresentado na Casa Branca ontem, não existe nada que mencione de maneira objetiva os 7 anos e muito menos a concessão de parte daquele monte, o Monte Moriá, para que Israel construa o seu templo. O Monte Moriá continuará nas mãos dos jordanianos, e com a diferença que agora todos os palestinos, vindo de onde vierem, poderão entrar com seu passaporte em Israel e ir até o Monte do Templo para adorar lá na Mesquita de Al-Aqsa. Amém? Eu espero que você tenha gostado, que eu possa realmente ter elucidado. Se você tiver alguma dúvida, ou se houver muitas dúvidas que eu não tenho esclarecido, farei um vídeo posteriormente falando das coisas que não falei agora. Amém? Compartilhe esse vídeo, curta, um beijo no teu coração, amo todos vocês em nome de Jesus.